Maranata! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Bíblia Decifrada. Então hoje é um dia especial, pois estamos terminando, né? Esse é o último vídeo da nossa série de estudos bíblicos básicos, ok? Eu fiz uma playlist com todos os estudos que nós fizemos desde o início do meu canal. Então eu peço um favor para vocês, ok? Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, peço que volte e veja os primeiros vídeos que eu gravei, tá certo? Lá no início, vá vendo. Vá na minha playlist lá, que tem uma playlist que eu coloquei no meu canal, com todos os estudos, do início ao fim. E esse é o último tema desse estudo bíblico básico, ok? Então, nós vamos sim continuar o canal com outros temas, mas esse é o último vídeo do estudo bíblico básico. Certo? Então, hoje, do que nós vamos falar? Você pode ver que esse é um tema que nós vamos tratar hoje, um tema mais sério, tá certo? Então, gostaria de conversar algo muito importante com vocês. Depois de todos esses estudos bíblicos que nós tivemos, falamos sobre a Bíblia, né? O primeiro estudo foi sobre a Bíblia, nós falamos sobre a criação, sobre a origem do mal, sobre salvação, sobre o que acontece após a morte, né? O que é a morte, tá certo? E aprendemos sobre a volta de Jesus, sobre o milênio, a nova terra, aprendemos sobre o sábado, sobre o domingo também, qual é a origem, né? Aprendemos sobre o dom de profecia, aprendemos sobre dízimos e ofertas, tá certo? Que foi os últimos vídeos que eu gravei. Então, gente, a gente aprendeu bastante coisa. Mas hoje eu gostaria de perguntar para você nesse último estudo: qual é a sua decisão depois de tudo isso que você aprendeu? O que você vai decidir depois disso, tudo que você aprendeu? E como eu falei antes, se você não viu ainda, volte e veja todos os outros vídeos e depois veja esse vídeo aqui. Porque esse vídeo é justamente para perguntar para você, qual a sua decisão? Hoje em dia nós estamos vivendo em um mundo tão terrível, tão cheio de maldade, de pecado. Você percebe as pessoas, quanto mais o tempo passa, mais o amor das pessoas vai se esfriando. Vai se esfriando, como foi dito na profecia. O próprio Jesus falou que isso ia acontecer. As profecias estão se cumprindo. Terremotos acontecendo, fome, pestes, né? Falsos profetas, falsos cristos, tanta coisa acontecendo, mas as pessoas parecem que não enxergam o que está acontecendo. Jesus está voltando, os sinais estão acontecendo, nós já estudamos sobre isso, nós já batemos bastante nessa tecla. Agora a questão é, qual a sua decisão? Eu pergunto para você, o que você vai decidir? Deus nos deu o que? O livre-arbítrio. Eu sei que alguns não acreditam no livre-arbítrio, acreditam em predestinação dupla, né? Acha que Deus predestina uns para a salvação, outros para a perdição. Isso não é ensinado da Bíblia. Jesus, ele ensina que nós podemos decidir. Ele mesmo fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ele também diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você sabe o que ele quer dizer com isso? Se ele está batendo na porta de onde? Do seu coração. Ele está batendo na porta, ele está do lado de fora, ele quer entrar, ele quer fazer morada em sua casa. Mas a decisão de abrir a porta ou não é sua. É você que decide. É você que tem que abrir a porta para ele entrar e fazer uma transformação no seu coração, na sua vida. Ele quer entrar, não é para só visitar você e ir embora, não. Ele quer entrar para fazer morada. Ele quer entrar para fazer um trabalho de reconstrução nessa casa. Ele quer arrumar a bagunça que está a sua casa. A casa que é o seu coração, a sua vida. Ele quer arrumar essa bagunça. Ele quer ser o dono da sua casa. Por isso que ele diz: cearei com ele e ele comigo. Ou seja, chega a um ponto que depois que ele ceia com você, agora é você que ceia com ele. Por quê?
Porque agora ele é o dono. Ele tomou de conta. Agora ele só pode ser o dono se você deixar. Se você der a permissão para ele tomar conta da sua vida, do seu coração. Ele não vai obrigar ninguém a aceitá-lo, a fazer a vontade dele. A decisão é sua. Quantas vezes a gente já falou aqui de obediência ao Senhor, que é uma demonstração de amor. Você não obedece para ser salvo não, gente. A gente tem que tirar essas ideias, essas má compreensões da mente, essas ideias que o povo fica inventando, dizendo: você não precisa obedecer a Deus porque você é salvo pela graça. Preste bem atenção. A graça, ela transforma, ela entra no coração da pessoa para fazer uma transformação. Se você não obedece a Deus, você não ama a Ele, porque Ele diz: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Então, se você não obedece a Ele, você não ama. E se você não ama, você não está salvo. Você não foi salvo. Porque todo salvo ama a Cristo. E todo aquele que ama a Cristo obedece a Ele. Não importa o que Ele peça, mas tudo o que Ele pedir, você vai obedecer, porque você o ama. É uma demonstração de amor, de gratidão por tudo o que Ele fez. Mas as pessoas hoje não estão mais ligando para a palavra de Deus. Estão dando ouvido a mentiras de falsos profetas. E eu digo para você, você não precisa acreditar só no que eu estou falando. Você está ouvindo o que eu estou falando aqui, mas não é só para ouvir todos os estudos que a gente deu aqui, que a gente teve junto, que a gente conversou, todos os temas. Não é para você acreditar em mim, é para você pegar a palavra de Deus e ir pesquisar por si só. Depois eu vou trazer um vídeo só falando do testemunho, o meu testemunho, de como eu conheci a palavra. Você acha que eu conheci só pela palavra de outras pessoas? Não, eu fui pesquisar por si só, eu fui estudar a Bíblia por si só. Você não pode só acreditar na palavra de outras pessoas, na palavra de líderes religiosos, tanta religião, tanta crença que tem por aí. Como é que você vai arriscar sua salvação acreditando na palavra de outras pessoas, em seres humanos falhos, que muitas vezes contam mentiras? Você vai arriscar sua salvação na palavra de outras pessoas? Pesquise por si só, estude a palavra de Deus, tá certo? Pegue a Bíblia. Qual é a preguiça das pessoas? Por quê? Por que você tem preguiça de estudar? Eu falo com você mesmo. Você acha que eu também não sinto muitas vezes falta de ânimo, um desânimo de estudar a palavra? Eu sinto também. Isso acontece porque nós somos pecadores. Mas você tem que se esforçar. Deixe esse desejo carnal de lado, das coisas mundanas. Pare de se apegar a pecados. Pare de acreditar somente na sua opinião. Deixa a sua opinião de lado. Tem até um meme, né? Um meme bem interessante, mas é a realidade que eu vi no Instagram. Vocês estão vendo aí na tela, que é justamente a Bíblia. Tem a Bíblia e tem sua opinião. Sua opinião não importa. A Bíblia atropela sua opinião. Não interessa a sua opinião. Cada um tem sua interpretação, sua opinião. Errado. A Bíblia não precisa da sua opinião. A Bíblia interpreta ela mesma. Você tem que estudar a Bíblia de acordo com a Bíblia. Ok? Não é de acordo com a sua opinião, sua ideologia, seu pensamento, suas ideias. Não. É de acordo com a palavra de Deus. Ela mesma vai se interpretar. Não dê ouvidos às pessoas que dizem: você não precisa da Bíblia. A Bíblia só conta mentiras, mitos, né? Lendas, é um livro de lendas. Pesquise. Pesquise por si só. Qual é a sua decisão? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Preste atenção, você tem um livre-arbítrio. Você pode escolher o seu caminho, mas você não pode escolher as consequências. Você não pode escolher as consequências. Então, se você escolher um caminho, arque com as consequências do que você escolheu.
eu pergunto para você, mesmo depois de tudo que Cristo fez por você, vai continuar negando a Ele? Nós falamos tanto de Pedro que negou Jesus 3 vezes. Nós falamos de Judas que traiu o próprio Cristo. Mas e nós? E nós que traímos Jesus várias vezes, todos os dias? E nós que negamos a Ele todos os dias? A gente muitas vezes olha para a palavra de Deus e ignora. Ah, Deus está pedindo isso. E a gente pega e diz, não, acho que Ele vai me perdoar se eu não fizer, não tem problema. Quanta ingratidão! Quanta ingratidão! Você acha mesmo que Cristo vai ficar feliz com isso? Ele quer sua fidelidade, porque é uma demonstração de amor. Ele quer que você o ame de verdade. Olha tudo que Ele fez por você. Ele não pensou 2 vezes antes de se sacrificar por você. Ele não pensou 2 vezes antes de ser flagelado, de suar sangue, de carregar aquela cruz até o Calvário. Ele não pensou 2 vezes antes de receber aqueles cravos nas mãos. Ele não pensou 2 vezes antes de derramar o seu sangue por completo até a última gota. Ele não pensou 2 vezes antes de te salvar. Ele não pensou 2 vezes antes de sofrer a pior dor de todos os tempos. É por isso que eu te pergunto, olha tudo isso que Cristo fez, depois de tudo isso que você está ouvindo, qual é a sua decisão? Vai continuar negando a palavra de Deus? Vai continuar negando Jesus Cristo? Vai continuar deixando só a palavra de Deus aberta ali no Salmo 91, na estante, empoeirada, sem você nem mexer nela? Vai continuar sem orar ao Senhor, sem conversar com Ele, sem ter intimidade com Ele? Vai continuar deixando as coisas de Deus de lado? Vai continuar sem pregar o Evangelho, que foi isso que Ele pediu? Vai continuar sem obedecer a lei do Senhor, que Ele disse que era necessário obedecer por amor? Até quando? Até quando vais continuar com isso? Até quando vai continuar no caminho de escuridão? A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. O que você vai fazer a partir de agora? Qual é a sua decisão? Se você realmente está decidido a mudar, preste atenção nesses versos. Se você tem a decisão de ser salvo, o próprio Senhor diz em Marcos 16:16, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Ele também diz em Atos 22, verso 16, quando Paulo se converteu, e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Olha também o que ele diz em Romanos 8:37. Para você que acha que não tem mais solução, que pecou demais, Deus pode te perdoar pela graça dele. Olha só o que ele diz. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pare de se achar perdedor, pare de achar que foi longe demais. Não, você já é um vencedor a partir do momento que você aceita a graça de Cristo na sua vida. Pare de se culpar. Aceita Cristo, deixe Ele fazer uma mudança no seu coração. O que você vai decidir? Eu sei que muitas vezes é difícil, mas olha também o que Ele fala em Mateus 11:28. Se está difícil, Ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é fácil o caminho do cristão. Você não vai se converter para ter uma vida perfeita. Não. Pelo contrário, Satanás vai ter raiva de você porque você se converteu. E vai tentar você o máximo possível, assim como tentou Jesus. Se Jesus sofreu, você acha que você também não vai sofrer? Então
Então eu pergunto: até quando? Jesus também fala: se alguém quer vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Siga-me. Assim como ele disse para Mateus, Levi Mateus: siga-me. E Mateus deixou tudo e seguiu a ele. Tudo. Deixe tudo por Cristo. Se for necessário, deixe tudo. Renegue completamente o seu eu e aceite ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem que eu deixo para você. Não termine esse vídeo sem tomar uma decisão. Não termine esse vídeo sem dar ouvidos ao Espírito Santo. Hoje é o dia. Pare de deixar para depois. Você que está afastado, você que está desanimado, não importa em qual situação você esteja. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Qual é a sua decisão? Não existe terceiro caminho. Não existe terceira via. Ou é um, ou é outro. Qual é a sua decisão? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você? Então, esse foi o vídeo de hoje. E eu termino dizendo, como sempre: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.